O ator Wagner Moura participou do programa estadunidense Jimmy Kimmel Live, onde traçou ali uma comparação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ex-presidente inelegível e presidiário Jair Bolsonaro. Ele fez questão de deixar claro que o nosso Trump está preso. O Wagner Moura está fazendo um baita sucesso lá fora e aproveitando para levar uma mensagem muito clara, Sofia. Pois é, né? Que não foge das polêmicas. Ele definitivamente não foge das polêmicas. Ele participou do Jimmy Kimmel Show, né? Jimmy Kimmel Live, na verdade. E o apresentador, Jimmy Kimmel, perguntou para ele sobre se ele já tinha pronto um discurso para caso ganhe o Oscar, né? Porque ele está concorrendo ao Oscar, né, gente? Vale lembrar. E daí o Wagner Moura fez o quê? Ele lembrou que o próprio Jimmy Kimmel ganhou um prêmio no Critics' Choice Awards e lembrou do discurso do Jimmy Kimmel e falou: olha, eu vou copiar você. Basicamente o que o Wagner Moura falou isso, eu vou copiar você. Porque o Jimmy Kimmel, quando ganhou o Critics' Choice, agradeceu ao Trump. Falou: obrigado, senhor presidente, por todas as muitas coisas ridículas que você faz a cada dia. Foram semanas excepcionais e mal podemos esperar para voltar ao ar amanhã à noite para falar sobre elas. Para quem não entendeu, o Jimmy Kimmel ele estava zoando quando ele fez isso, né? Ele estava agradecendo o Trump por ser um tremendo de um FDP, basicamente. E o Wagner Moura basicamente vai lá e fala: vou agradecer ao Bolsonaro. E é nesse contexto que saiu essa fala aqui. Gente, eu já vou avisar para vocês que nós não sabemos se o Jimmy Kimmel Live deixa a gente mostrar ou não. Então, existe uma possibilidade que você que está assistindo ao corte pule no tempo e vá logo para depois da gente mostrar. E daí eu vou descrever o que é que aconteceu na cena, tá? Então, se você não ver nesse momento a cena do Wagner Moura no Jimmy Kimmel, é porque a gente tomou um aviso de direitos autorais do show dele. Mas vamos tentar, vamos pelo menos tentar. You thought about your speech, should you win? You know what? I saw you giving your acceptance speech at the Critics' Choice. Oh yeah, you were there, right? Yeah, and you thanked Trump. I did. And I thought that was a brilliant idea, that I should basically thank Bolsonaro for... Bolsonaro is our Brazilian Donald Trump. Yeah, right. But our Trump is in jail. Yeah. And How does that feel? it feels good. It does, huh? But Então, para quem não pôde assistir, porque se tomou direitos autorais, ou então para quem não entendeu inglês, se não tomou direitos autorais, basicamente o que a gente viu ali foi a cena que eu descrevi, né? O Jimmy Kimmel perguntando sobre o Wagner Moura sobre se ele tinha um discurso pro Oscar. Ele falou: eu vi você no Critics' Choice e você agradeceu o Trump. Eu decidi, então, que eu deveria fazer o mesmo e agradecer ao Bolsonaro. E daí ele explica para a plateia, que é estadunidense, né? Bolsonaro é o nosso Donald Trump. E daí a plateia dá uma risada e daí ele continua: e o nosso Trump está na cadeia. E daí toda a plateia começa a bater palmas. Uhul! E o Jimmy Kimmel, no meio dessas palmas, aí diz: eu tenho inveja de vocês. E o Wagner Moura dá um sorrisinho e diz: é bom. Isso é bom. It feels good. É bom. Ele podia ter falado que o nosso Trump é dumbest, né? É mais estúpido. É uma possibilidade também. Seria uma boa resposta também. Mas eu gostei do It feels good. Foi boa. Daí, continuando, Lúcio, mais pra frente, o Kimmel, ele aproveita, né, que falou aí da questão do Trump, né, do Trump brasileiro, ou seja, o Bolsonaro estar na cadeia, perguntou para o Wagner Moura sobre
a questão de como que foi crescendo a ditadura militar, né? E pergunta, e o Wagner Moura respondeu: a gente ouve ecos da ditadura militar até hoje, né? Não é como se acabou. A gente tem ecos disso até hoje. O próprio Bolsonaro seria um eco dessa ditadura. E daí o Kim eu pergunto para ele sobre a diferença da reação que o Brasil teve ao Bolsonaro com relação à reação dos Estados Unidos ao Trump. E eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse trecho da entrevista também. Vou colocar aqui, mesmo esqueminha do anterior. The people of your country were more sensitive to that when it came to Bolsonaro because they'd seen it happen. They said, oh, this is happening again. We got to get rid of this guy. No, I think that what happened, the idea of Brazilian knowing what a dictatorship is, made Brazil react really differently from the way Americans reacted because we had the exact same thing, an election denier that made people invade the institutions and break things down. Brazil was very quick, very fast in sending people to jail, and Bolsonaro is in jail, the financiers are in jail. And I think that happened because Brazilians know what a dictatorship is. Yeah, I don't think for most of us we really truly believe it is possible yet. Yes. Yeah. Well, how about now? You live here in LA, right? How does it feel? Again, you grow up, you live in God bless the USA, and this red, white, and blue, and justice prevails, and Superman and all of that kind of stuff, and you think like, oh, well, ultimately we'll come out on the right side. I was concerned about that. I was like, do Americans take democracy for granted? But now I don't think so. I think that when you see what happened in Minneapolis, for example, this is the country that exported to the rest of the world civil rights fight. This is the country of Martin Luther King. Like we're not even aware that we exported that. But you did, yeah. And many of those values were made a lot of sense in Brazil, for example, for a long time. In Brazil, I know. Então, o que a gente tem aí? O Wagner Moura responde, então, dizendo que o que aconteceu é que os brasileiros reagiram de maneira muito diferente, né? Que aconteceu a mesma coisa no Brasil e nos Estados Unidos. Nos dois casos, a gente teve chamados para pessoas invadirem as instituições e quebrarem as coisas. E os brasileiros reagiram de uma maneira muito diferente e foram muito rápidos em prender as pessoas que estavam fazendo quebra-quebra, prender os financiadores, o Bolsonaro está preso, porque os brasileiros sabem o que é uma ditadura. Então, e por isso reagiram rápido. E daí o Jimmy Kimmel entra na conversa e começa, e você acha que nos Estados Unidos é diferente? E daí basicamente o Wagner Moura fala, eu tenho a impressão, eu tinha esse medo, eu tinha o medo de que os Estados Unidos tomassem a democracia como algo garantido e por isso não reagissem diante do que está acontecendo, mas que agora ele está pensando diferente porque ele está vendo o que está acontecendo em Minneapolis, por exemplo, que as pessoas estão reagindo. O Jimmy Kimmel fala que realmente talvez tome por garantido mesmo, porque cresce em God Bless the USA e as cores da bandeira e o super-homem e a justiça vai prevalecer e tudo isso. E o Wagner Moura começa meio que, desculpa, minha interpretação, puxar saco dos Estados Unidos, falar, não, mas vocês exportaram, inclusive, muita coisa, vocês são o país do Martin Luther King, vocês exportaram a ideia de lutar pelos direitos civis, etc. E é para esse o caminho aí que se direciona a conversa. Aí eu já acho que já rolou um puxa-saquismo para... Ele tá competindo pelo Oscar, né, gente? Ele tá competindo pelo Oscar. Ele tem que ser diplomático. Muito bem pontuado, né? Inclusive a participação nesses programas faz parte, né? Faz parte dessa... Ele tá em campanha, gente. Ele tá em campanha. Exato. Ele tá em campanha. Exato. Mas eu concordo com o chat aqui. O chat colocou que acho que ele deu uma forçada ali quando ele fala do que o Brasil fez como algo muito rápido. Não foi tão rápido assim, demorou um pouquinho pro tá bom. Bolsonaro acabar na cadeia, né? E eu acho que tem muito financiador que ainda tá fora, tem muito intelectual que ainda tá fora, né? Mas
Ok, ok. E daí tem uma última parte da entrevista que eu queria mostrar, mas daí essa não tem tanta relevância, só porque eu achei engraçada mesmo. Quando eles resolvem falar sobre bonecos de Olinda. That your movie is just unbelievably popular, and you are unbelievably popular as well. So much so that at Carnival, this is well, first of all, we got Ozzy here. Yeah. And is this Lady Gaga here? Yeah. And then there's you. And that's me. And look at the size. I mean, this is a gigantic. Dolls. Is this a puppet or what is this? It's a puppet. It's a big dolls. This is a very traditional thing in the carnival. Carnival is a big thing in Brazil. Sure, yeah. And this is in Recife. This is in Olinda, where they have the tradition of making those big puppets. Did they give this to you? Where is this? It's too big, Jimmy. I can't have that. Oh, you have to have It's it. like this. I would have it. I'd bring it to every family function. I'd probably never. There is a guy take it right off. here. There's a guy. Yeah. Yeah, it's that like, would be me. I'd be the guy under my own. your own puppet. He doesn't look happy. He looks very displeased. Well, I would find that thing and I would bring it to the Oscars. That's what I would do. Well, I'll try to. Something to consider. Wagner Moura. Então, Já pensou ele como um bonecão de... Desculpa, você vai explicar, foi mal. Vou explicar. Então, basicamente, o Jimmy Kimmel mostra uma foto do Carnaval de Olinda, que tem um bonecão lá dos bonecos lá de Olinda, do Wagner Moura, dizendo, olha, aqui tem o Ozzy Osbourne, tem aqui a Lady Gaga e aqui é você, né, para mostrar o quão popular o Wagner Moura é aqui no Brasil. E daí eles começam ele pergunta, eles te deram esse boneco? O Wagner Moura falou, não me deram. E, gente, isso é enorme, não tem como você sair carregando esse negócio. E daí o Wagner Moura, inclusive, aponta ali onde é que tá o cara ali embaixo, e o Jimmy Kimmel falou, não, se tivesse um desses eu ia arranjar e eu ia sair carregando meu próprio boneco. E daí desafia o Wagner Moura a arranjar esse boneco e levar ele no dia do Oscar. Isso que eu ia falar, isso é muito engraçado, né? Se realmente aparece esse bonecão aí no Oscar. Ia ser muito bom. Bonecão de Olinda no Oscar, já pensou? Cara, ia ser sensacional. O Brasil ia fazer história no Oscar. Eu, se fosse Wagner Moura, ia pro tapete vermelho do Oscar carregando o bonecão de Olinda dele mesmo. Bom demais. É a cultura brasileira, né? Ia ser muito legal levar a cultura brasileira, essa cultura também lá pro Oscar. Que demais, hein? Que demais. Bom, o Wagner Moura, ele tá em campanha, de fato, né? Participar desses programas faz parte da campanha. A gente viu, inclusive, a Fernanda Torres no ano passado, também, né, transitando por vários programas aí da TV estadunidense, e faz parte mesmo. O legal é que até eu vi alguns comentários das pessoas falando assim, nossa, ele consegue ser carismático até em inglês, né, porque é ele, né, o Wagner Moura é esse cara, é um cara que a gente vê por aí sim tratando de temas super sérios, mas ele veio também com muita veia cômica, né, ele já fez muito personagem cômico também. Bom, vamos torcer por ele no Oscar. Aqui no Meteor a gente ainda vai ter um corte falando sobre as chances do Wagner Moura no Oscar. Mais algum ponto, Sofia? Não, ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.